Deixa eu chamar para cá os nossos entrevistados do dia, começando pelo Mário Campos, que é presidente da Bioenergia Brasil. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigada. Chegamos no dia do tarifaço, infelizmente nosso tempo ficou super curto e apertado. Mas, Mário, quero que você repercuta um pouco para a gente a notícia, a novidade do governo agora, que vai aumentar a mistura do etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, inicialmente válido por 6 meses. Isso pode ser prorrogado, pode até se tornar permanente. Qual vai ser a repercussão disso para a sua indústria, né, de biocombustíveis, de etanol, em termos de preço, de disponibilidade? Em que lugar isso coloca o Brasil? Bom dia, Amanda, é um prazer falar com você e todos aí da TV. Bom, a gente tem uma perspectiva muito positiva referente a este anúncio. Esse aumento vem em um excelente momento para o setor. Nós temos esse ano a expectativa de ofertar mais de 4 bilhões de litros de etanol, comparado à nossa última safra. Lembrando que hoje o etanol brasileiro é produzido não só a partir da cana-de-açúcar, mas também a partir do milho. Inclusive, nos últimos 10 anos, a gente tirou essa indústria de etanol de milho do zero, né? E hoje já representa cerca de 30% da oferta de etanol do Brasil. E essa produção de etanol é uma produção espalhada pelo país. Ou seja, nós temos uma descentralidade muito interessante, né? Diferente da oferta de derivados, que está mais concentrado no litoral, derivados de petróleo. Então, ou seja, nós temos uma descentralidade muito interessante dessa nossa agroindústria que movimenta o agronegócio e tudo do país. Bom, a gente não concordaria com uma medida dessa se a gente não tivesse essa capacidade de ofertar. E é claro também, não concordaria se a gente não tivesse a certeza de que essa mistura foi testada. Nós fizemos os testes todos necessários, né? O governo estabeleceu todo o protocolo no ano passado, quando a gente estava testando o E30, né, que é a mistura de 30%, está vigorando até agora, a partir do dia 1º de agosto vai ser o 32%, e naquele momento foi também testado o 32%, que dá uma segurança para todos os proprietários de veículos no Brasil, com relação à qualidade e com relação a essa mistura hoje estabelecida. Mário, o que vai acontecer com os preços do etanol, da cana-de-açúcar, a partir desse aumento natural da demanda que vai haver por etanol? Bom, neste momento a gente está com um preço muito competitivo para o consumidor. Inclusive eu faço um alerta aqui, porque além do etanol misturado à gasolina, no Brasil nós temos etanol hidratado. Em vários mercados, o etanol hoje hidratado está muito mais competitivo que a gasolina, o que dá uma oportunidade ao consumidor brasileiro de abastecer e ter uma economia muito significativa, fora a ajuda que dá ao meio ambiente, porque quando a gente fala de biocombustíveis, a gente fala de um produto que descarboniza, que reduz as emissões quando comparado aos derivados de petróleo. A nossa expectativa esse ano, com esse aumento de oferta, obviamente, é ter durante a safra esse preço mais competitivo. E uma importante informação para todos é que nós temos hoje uma série de investimentos ocorrendo dentro do setor, o que vai gerar nos próximos anos também um contínuo aumento da oferta desse produto dentro do país. Todos os investimentos que foram já anunciados vai gerar uma oferta adicional, o que possibilita a gente, inclusive, a pensar no futuro em possibilidades da gente atingir o máximo de mistura que a legislação combustível do futuro define dentro da lei, né, que é os 35%. Então, hoje o governo anunciou de forma temporária, 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 meses, em função de todo o contexto do conflito, né, que a gente está vivendo, preços altos de petróleo e impactos dentro do nosso mercado interno. E é importante citar que hoje 10% da gasolina consumida no Brasil ela é importada. Além disso, nós temos 17% da gasolina consumida no Brasil são refinarias privadas. Quando você soma isso, você tem 27% da gasolina brasileira, mais do que um quarto da gasolina brasileira, que tem que acompanhar esse mercado internacional, que hoje está com um preço muito mais elevado do que o mercado interno. Então, ou seja, o fato de você aumentar a mistura de 30% para 32% dá um conforto maior a esse mercado brasileiro, em função de você conseguir
conseguir, com esse aumento da oferta do etanol brasileiro, acomodar essas pressões que nós temos hoje pelo mercado internacional. Mário, muito rápido, que eu só tenho um minutinho, que eu ainda tenho mais um entrevistado hoje. O etanol também está no centro dessa discussão com os Estados Unidos sobre tarifaço, porque o Brasil cobra 18% de tarifa sobre o etanol de milho americano e os Estados Unidos cobram 2,5% de tarifa sobre o etanol brasileiro. O governo não colocou isso na mesa, ele não quer reduzir a tarifa de etanol, principalmente se não tiver contrapartida americana de reduzir a tarifa deles de açúcar. Por que isso seria danoso para o mercado brasileiro, se houvesse essa negociação sobre a tarifa de etanol, e por que precisa ter uma tarifa tão alta? Isso não indica um protecionismo do mercado brasileiro? Primeiro, a tarifa de etanol que o Brasil estabelece não é contra os Estados Unidos. É uma tarifa para todo o mundo. E Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo, né? Os Estados Unidos, inclusive, produz mais etanol do que o Brasil. Só que no Brasil, a gente substitui praticamente 50% da gasolina que a gente consome, enquanto lá nos Estados Unidos apenas 10% é substituída. Eles têm uma capacidade de internalizar essa capacidade de produção deles dentro dos Estados Unidos muito maior do que essa tentativa de vender pelo mundo. O que eu prego é o seguinte: essa situação é uma situação histórica, é uma situação que no Brasil envolve o açúcar, e os Estados Unidos nunca quis conversar sobre açúcar, e o que a gente sempre prega é que Brasil e Estados Unidos precisam se unir, os dois setores privados. Nós temos uma oportunidade enorme no mundo de ofertar o etanol para blends com gasolina aí pelo mundo, ofertar o etanol para substituição no transporte marítimo, para substituição no transporte aéreo, ou seja, nós temos uma capacidade hoje grande de ofertar esse potencial de descarbonização em diversos setores. Nós precisamos se unir e pensar em outros mercados, ao invés de ficar brigando entre Brasil e Estados Unidos, que seriam coisas pontuais e coisas de curto prazo que impactariam o setor privado aqui no Brasil e o setor privado lá. Então não se trata de protecionismo, se trata de uma questão histórica que nunca quiseram envolver o açúcar. O açúcar lá, para a gente entrar com açúcar nos Estados Unidos, a gente paga $300 por tonelada. Isso custa mais caro do que o atual preço do açúcar no mercado internacional. Ou seja, é um fator extremamente importante e eles nunca quiseram conversar. Então tem muito mais coisa, é muito mais complexo essa análise, essa relação, do que apenas uma questão pontual de tarifa. E hoje os Estados Unidos, só para corrigir, ele tributa 10 mais 2,5%. É 12,5% para entrar com etanol. Tá certo, lá, porque tem a tarifa geral. 18%. Entendi, é verdade. Tem 12,5% contra 18%, aproximou. Muito obrigada, Mário Campos, presidente da Bioenergia Brasil. Bom dia, boa semana para você.